Podcast Você Crê? Oferecimento Telemídia Publicidade, AtiTransfer Personalizados, Sou Bela Estética e Cabelo, Ministério Pentecostal Nova Esperança, Deusa Confecções. A paz do Senhor Jesus a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Você Crê. Eu me chamo Antônia Alves, apresentadora desse programa abençoado, onde vidas têm sido alcançadas através de testemunhos. E já, nosso convidado vai compartilhar sua história, sua trajetória de fé, o diácono Sanderson, vai compartilhar com a gente toda a sua trajetória de fé. Fique ligadinho, olha, já peço que você compartilha, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, clica aí em gostei e deixa o seu comentário, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês que estão aqui nos assistindo. E se você também deseja ser um mantenedor desse programa, vai aparecer aí na tela o QR Code, tá bom? Para que você possa ser um contribuinte para esse programa continuar, né? Sem a ajuda de vocês, nós não vamos conseguir ir avante, né? Tanto no compartilhando você nos ajuda, orando e contribuindo também, tá bom? Vamos na palavra de Deus aqui, deixar uma mensagem para vocês. Eclesiastes capítulo 9 diz assim, Eclesiastes capítulo 11, versículo 9 diz assim: Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreia o seu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove a tua vida do mal. Porque a adolescência e a juventude são vaidade. Já no 12, continuando, diz assim, lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegue os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Como nós vamos entrevistar um jovem abençoado, né? Nada melhor do que a gente compartilhar essa palavra abençoada, né? Uma orientação, né? Para nós, né, jovens, vocês jovens, continuar no caminho do Senhor, né? Você pode fazer suas escolhas, mas se você escolher fazer a vontade do Senhor, você será abençoado e próspero, né? Então, grandes bênçãos virá sobre sua vida se você escolher esse caminho, o caminho que leva à salvação, né? Muitos podem pensar que você vai estar perdendo tempo quando você escolhe lidar 100% para o Senhor. Mas não, você não vai estar perdendo tempo, você vai estar ganhando. Glória ao Senhor Jesus. Então, hoje nós iremos compartilhar a história do irmão Sanderson e você vai ver como vale a pena, né, ser um jovem que decidiu, né, porque você tem que tomar a decisão, decidiu colocar a sua vida à disposição do reino do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. E nós vamos começar a nossa entrevista com o irmão Sanderson, já está aqui. A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. A paz do Senhor, tudo bem, irmã Antônia? Tudo bem, que honra recebê-lo. Que alegria. A honra, na verdade, é toda minha. Oh, meu Deus. Eu estou muito feliz. Gratidão está lá em cima. Oh, que bom. Eu fico feliz também, né? Porque tantas agendas, mas você conseguiu estar aqui com a gente. Graças a Deus. Né? Deu tempo. Inclusive, eu cheguei de viagem ontem. Sério? Cheguei aí, nem consegui descansar, mas descansei bem para estar aqui hoje. Ai, que bom. Abençoando a vida das pessoas. Glória a Deus. E nós queremos conhecer a sua história, né, Sanderson? Sua trajetória, desde a sua infância até agora, né? Você cresceu no lar evangélico ou não? Compartilha com a gente. Primeiramente, eu quero saudar a todos aqueles que estão em casa, em qualquer lugar, assistindo este momento maravilhoso. Que a paz do Senhor alcance o teu coração, a tua família e a tua história. Querida Antônia, você me perguntou inicialmente se eu nasci no lar evangélico. Sim, o lar que eu fui gerado é um lar evangélico. Porém, nós precisamos aqui entender algumas coisas. Os meus pais biológicos, eles se separaram quando eu ainda tinha 6 meses. O que acontece? A minha mãe biológica, Sandra Celestino, mora em Candeias e na época o meu pai, nós ainda morávamos em São Carlos, que é um distrito, um lugar ribeirinho,
que pertence aqui à nossa capital, ao nosso município. Sim. E aí, o que acontece? Quando eu tinha 3 anos de idade, o meu pai, a mãe dele no caso, eles vieram embora para Porto Velho, saíram do interior. Porém, quando os meus pais se separaram e eu tinha aí mais ou menos 6 meses, a minha mãe ficou com a minha irmã Pamela e o meu pai me levou com ele para São Carlos. Só que aqui que existe um detalhe. São Carlos, para quem não sabe, é um lugar, uma cidadezinha à beira do barranco, Sim. de frente para o Rio Madeira. Conheço bem. Lugar maravilhoso, lá tem muito peixe, farinha, é um lugar abençoado. O que acontece é que, infelizmente, eu fui uma criança muito doente desde o meu nascimento. Sim. Então, assim, muita gente não sabe que eu fiquei muito doente, muito doente. Meu pai, ele me conta que eu peguei tanta injeção, assim, no corpo, que não tinha mais aonde o médico aplicar. E aí eu fiquei com bronquite asmática também. Umas coisas interessantes é que no meio disso tudo, acredito que o nome é pneumonia, deve ser o nome. Fiquei muito doente, isso tudo sendo uma criança, que ali acabara de nascer. E aí outro detalhe importante, Antônia, é que quando eu estava internado ainda no hospital, uma médica lá, por alguma situação, matou uma criança. Um problema que deu, e isso foi muito triste na época. E meu pai, com medo, me levou embora, me tirou do hospital. E foi para São Carlos. Chegando lá, ele chegou para a mãe dele e disse: olha, infelizmente eu separei, meus pais não são juntos, e eu vou pescar, cuida do Sanderson. A mãe do meu pai, a irmã Maria Francineide, me pegou com 6 meses. E a partir dali começou a cuidar de mim até os dias de hoje. E aí nós viemos embora. Hoje moramos em Porto Velho, já tem alguns anos. Como eu disse, eu saí de lá, eu tinha 3. E foi aí que começou a história. Foi aí que começou a vivência em Porto Velho. E minha mãe, a Maria Francineide, ela, pela lógica, é minha avó. Pela lógica, ela é minha avó. Mas ela cuida de mim desde os meus 6 meses. E hoje eu tenho 23 anos. Então eu não a chamo de vó, nunca nem chamei. É mesmo? Chamo de mãe. E a sua mãe biológica? Maravilhosa. Mas Sandra, você chama beijo, também? Sandra. Chama mãe. Mamãe é top. Ah, tá. Você chama Sim, também. sim. Então, no caso, você tem 2 mamães. Tenho 2 mães. Tenho 2 que mães. bênção. Fui gerado no coração das 2. Sim, isso é maravilhoso. É bem interessante essa questão, né, de ter as 2 mães. São maravilhosas e sou muito grato a Deus pela vida delas. Agora, nós precisamos também ter esse reconhecimento no que diz respeito à Dona França, que é a minha mãe de criação. Tudo que ela fez por mim no que diz respeito a criar, a cuidar e a prover. Sim. Porque o meu pai, ele casou, depois assim que separou da minha mãe, eles não eram casados no papel, mas ele casou oficialmente, com a irmã Valdelane, maravilhosa. Acaba que ele vai viver a vida dele e quem fica comigo é a Dona Maria Francineide. E aí ela dá toda a assistência. Toda assistência, toda assistência. Ela foi, na minha vida, um instrumento de Deus para a provisão, um instrumento de Deus para o cuidado. Eu tenho uma gratidão pela vida da minha mãe, Maria Francineide, que foge até das rotas e das palavras. Não tem nem como eu falar aqui algo, nenhuma no meu vocabulário, alguma palavra em que eu consiga descrever a gratidão que eu tenho. Que bom, né, que você tem esse carinho, essa gratidão, né, porque realmente a Bíblia fala que nós devemos honrar, né, nossos pais ou quem nos criou, né. Então, isso é maravilhoso, é um dos princípios, né, e nós precisamos fazer e cumpri-los, né, durante toda a nossa vida. Perfeito. Paulo fala na sua carta aos Efésios sobre a obediência e que ela prolonga. Sim. Então, quem obedece vive promessas. É verdade. E é um princípio a obediência, o princípio de obedecer. Tem uma frase que diz que a gratidão ela é a mãe de todas as virtudes. É verdade. Quem não é grato não serve para nada. Nada. Porque o ingrato não reconhece absolutamente nenhuma ajuda que recebeu. É verdade. E a Dona França, ela confessou Jesus, ainda em São Carlos. Ela descobriu esse amor ao ponto de que ela influenciou a sua família. Sabe quantos filhos? 8. Nossa. Eu sou o que apareceu. Eu sou, como diz outro, eu sou o filho 9. Um filho número 9. O número 9, então eu cheguei na vida dela e ela cuidou de mim como se eu tivesse saído do útero dela. Eu estou focando aqui muito na pessoa da minha mãe, porque através dela é que eu fui conhecer as belezas do Evangelho.
Sim. Ela só estudou até a 4ª série. Nossa. Não teve muito tempo para fazer o que ela gostaria, porque quando o marido dela faleceu, ela tinha apenas... Na verdade, ela era muito nova e o meu pai tinha apenas 13 anos. Ela cuidou exatamente de 8 filhos. E não casou de novo? Não casou de novo. Eu tô doidinho pra ela casar, porque ela é muito bonita. Tá com 50 e poucos anos. Olha aí. Pareceu um homem de Deus aí. Pronto. Ele vai ter que se resolver comigo. Se passar por mim, Sim, aí né? eu deixo ela casar. E se não passar, aí ele... Então você é o que ficou ali na casa com Fiquei, ela. tô ali com ela. Eu sou, como diz outro, eu sou o bebê dela, o bebê Oh. adulto. E eu fico muito feliz, porque através dela, nossa família, os filhos, encontraram Cristo. Muita gente dizia, ela não vai dar conta. Alguma coisa vai dar errado no meio desses meninos aí. Nenhum filho, com a graça de Deus, é bandido. Todos são trabalhadores, Glória servos a de Deus. Deus. Tem uma aí que está precisando voltar, mas vai voltar em nome de glória. Jesus. Vai em nome de Jesus. Mas pensa numa família unida, porque ela conheceu Jesus, espalhou para nós, e esse Jesus que ela conheceu, ela me apresentou ele. Eu fiz questão de narrar a ideia de que ela foi só até a 4ª série, porque talvez ela não estudou de forma acadêmica, mas da forma como ela conhece Jesus. Ela me apresentou Jesus no comportamento, Sim. orando sempre, e eu fui muito problemática, Antônia. É mesmo? Muito problemático. Eu dei muita dor de cabeça para ela, para meu pai, para os meus tios. Sim. Porque quem hoje, aí você que está me vendo agora, os jovens que me acompanham, eles têm essa ideia de um menino que sempre foi muito bom. Misericórdia, eu era péssimo. A expressão é exatamente essa aqui. Mesmo. E demorou você reconhecer, assim, que você era dessa forma? Como é que foi se trabalhar de Eu Deus? uso a expressão precocidade, porque a minha vida foi muito precoce quanto à vivência que eu tive com o pecado. Sim. Eu não gostava de cultuar, não gostava de igreja e não gostava de pregação. Olha que coisa complicada. No ambiente da Dona França, Tinha tudo isso, né? igreja, Sim. não podia faltar, escola bíblica dominical, e olha, eu vou falar para a senhora, eu não gostava de ouvir pregação. Nossa. E tinha um irmão na minha igreja, eu lembro até hoje que quando ele ia falar, era só uma saudação, ele falava 15 minutos. E como eu não tinha conhecimento, eu pensava que já era pregação. Quando ele entregava o microfone, o pastor falava, vamos ouvir agora a palavra. Eu falei, eu não acredito. Eu já menti tanto para minha mãe com dor de barriga, dor de cabeça, que era para eu ir embora. Sim. E isso me gerou algumas consequências, Antônia, porque acabou que eu abracei o pecado. Porque minha mãe, França, tem a cultura da igreja. Minha mãe, Sandra, já tinha a cultura já não mais religiosa. Tá. Então, quando eu estava em Porto Velho, eu tentava ali ficar obedecendo ela, mesmo que forçado. Mas sem ter a vontade, mas né? sem um pingo de vontade. Sim. Mas quando eu ia para Candeias, eu ficava à vontade para fazer mais coisas que um jovem gostaria de fazer, porque tinha essa certa liberdade. E aí meio que gerou um confronto de cultura. A cultura que tem aqui, sim. a vivência evangélica e a cultura que não tem. E qual era a cultura que eu mais gostava? Aqui não tinha um evangelho. Aqui não tinha um né? evangelho. É exatamente isso. É bem complicado. Então, quem vê o irmão Sanderson hoje, né, não sabe quem ele foi, né? Não imagina. Algumas pessoas sabem porque Jesus me permite contar algumas vezes o testemunho. Sim. Mas, como eu disse para a irmã, eu abracei o pecado de uma forma muito precoce. Ao ponto de que Quantos anos? o diabo me esmagou Com naquele quantos tempo. anos? É até chato falar. Não é que é chato falar publicamente, mas quando eu falo assim, alguém pensa, o que esse menino fez? Era uma criança. Mas com 11 anos de idade, eu abracei com muita força. Eu comecei a fumar escondido e comecei a beber. E comecei também a reprovar muitos anos. Eu fui considerado um dos piores alunos. É mesmo? Eu não estou rindo de felicidade, viu? Mas eu fui considerado um dos piores alunos da escola. Eu era uma péssima Mas influência. assim, ó, eu sei que realmente parece ser vergonhoso, mas é necessário que as pessoas conheçam para que elas entendam, Sanderson, o quanto Deus é lindo e transforma ainda o homem, Isso. sabe? Porque você tinha um veredito meio que pela sociedade que não ia prestar. Meus professores falavam Né? que o meu futuro era o urso branco. Pronto, Que eu olha seria aí. bandido e Sim. que eu não sairia para viver uma vida feliz. Eu seria infeliz.
Eu me lembro de um dia que eu levantei da mesa, de tanto que eu fui desacreditado por uma professora, eu dei um murro na mesa dela, não de agressão, mas para ela ver que eu estava ali, e disse, eu um dia vou dar a volta por cima. Porque as pessoas gostavam de dar o veredito do que eu seria, quem eu seria. Sim. Porque as escolhas que eu tomava naquele devido momento revelavam que o meu resultado futuro seria de um total fracasso. Mas Jesus passou na minha Nazaré. Claro. Jesus passou na minha pobreza. E mudou a história daquele garoto que precocemente viveu uma vida de prostituição, abraçou o laço da pornografia, viveu a imoralidade na sua extremice e era uma criança. Era uma criança cometendo pecados de um adulto. Isso me trouxe problemas cognitivos comportamentais que com o tempo o evangelho me restaurou. Porque eu já carregava marcas de uma vida que não deveria estar vivendo. E, na verdade, não é necessário e nem deve ser nenhuma idade. Mas digo que, pela precocidade da idade, da vida que eu tinha, que é uma idade tenra, era um fracasso. E isso gerou traumas e problemas na minha vida que, se não fosse Jesus, eu não estaria aqui hoje contando essa história para vocês. Glória a Deus. E você acredita que o que levou você a ter esse comportamento não agradável, né, pela sociedade, que fugia, né, dos padrões cristãos, você acha que foi essa questão da separação dos seus pais, algo que ficou carregado no seu coração, ou realmente foi amizade, ou porque você queria mesmo, porque acredito que você querendo, assim, você tinha um amor de mãe, de duas mães, você tinha amor do seu pai, eu sei que ele restaurou, fez uma nova vida, né, casou de novo e tal, foi levar a sua vida, mas você tinha certo amor, né? Então, o que você considera que foi que, assim, para você começar nessa trajetória ruim? Antônia, a sua pergunta ela é profunda. Meu Deus, a sua sério? pergunta ela foi pedagógica, porque ela ensina e a resposta vai complementar. Eu peço a Deus que me dê graça para não chorar. Eu sou chorão e quero... Pode chorar, que tem lenço aqui para nós. Tem lenço aqui para nós te dar. A assessoria técnica a todo vapor aqui. Tem aqui. Essa câmera aqui, eu olho para ela agora e para você que está me vendo. Aos pais que me ouvem nesse momento, não separem. Não separem. Eu imaginei. Não separem. A separação não destrói só vocês, destrói os vossos filhos. Total. Se Jesus não me encontra, eu seria o resultado mais negativo que alguém poderia ter. Porque você nasce com ausências e com lutas de ambas as partes. Sim. Isso é muito difícil, Antônia. Porque assim, eu, meu pai, a minha mãe biológica, eu amo muito eles, meu Deus. É um relacionamento que eu tenho um relacionamento com todos eles. Com a minha mãe, mas hoje, Sandra. Mas hoje. Hoje. Como era antes? Hoje melhorou. Mas não antes, era tão agradável. Antes era assim, meio distante, sabe? Mas assim, eu sempre tentando falar. Ok. Porque o que acontece? Chegou um tempo em que eles começavam a conversar comigo para que eu aparecesse mais. Ah, sim. Você é meio distante e tal, porque eles não são juntos, mas mesmo meu pai morando aqui em Porto Velho, ela em Candeias, eles tinham essa questão. Você some e o filho tem que lembrar do pai e da mãe. Só que eu comecei a desenvolver traumas que eu já tinha de criança, que eu não sabia que era trauma, e que eu não conseguia explicar para eles o que eu sentia. Então era difícil ter essa compreensão. Os pais, quando eles separam, eles podem destruir destinos. Eles podem destruir filhos e filhas. Eu digo que a sorte, não que seja a melhor palavra a ser usada, mas a sorte da minha mãe biológica e do meu pai Pedro, é que a dona França é uma mulher de Deus. Olha a Deus. Que sofreu em oração pela minha vida. Então ela supriu muita coisa nesse período, porque eu tinha dificuldade. Eu confesso, meu maior sonho era acordar e dar benção a pai e benção a mãe. Eu tenho esse sonho. Eu não vou conseguir realizar, mas os meus filhos vão. Vão. Eles vão ter um pai e uma mãe juntos. Que forte. A gente entende que eles eram novinhos demais, os meus pais. Eu amo demais, como eu já disse, não tem briga. Meu pai é muito orgulhoso do filho que tem, minha mãe também. Mas eles eram garotinhos. Garotinhos demais.
Só que garotinhos que tomaram decisões erradas. Até deixo aqui claro, mais uma vez, pais, não separem. Porque se o teu filho não tiver a cabeça que eu tive, além de não amar Jesus, ele também não vai conseguir ter relacionamento com vocês. É verdade. Mas é um garoto que está dando conselho? É um garoto. É um garoto mesmo que está falando. Que se não fosse Jesus, esse problema da separação teria me enferrujado ao ponto de não funcionar com nenhum produto químico para que eu voltasse. Bom que Jesus passou o óleo da salvação e a engrenagem velha começou a dar resultado para a glória de Deus. Gente, vamos para um intervalo rapidinho e já retornamos. Está muito forte o assunto. Já retornamos. Podcast Você Crê? Oferecimento Telemídia Publicidade. Ati-Transfer Personalizados. Sou Bela Estética e Cabelo. Ministério Pentecostal Nova Esperança. Deusa Confecções. Voltamos! Eita Glória, já compartilhou essa entrevista? Se ainda não, olha, clica aí, já compartilha com o maior número de pessoas. Muitas pessoas precisam ouvir o que está sendo falado aqui, sabe? Tem sido tremendo aqui o assunto. Então, fique ligadinho com a gente, não vá embora, fica aqui, tá? Que Deus vai tocar no seu coração. Tenho certeza, muitas vidas serão transformadas através desse testemunho impactante, ok? Um jovem, né, compartilhando sua trajetória, dores e traumas que foram superados, e ele está aqui compartilhando que vale a pena servir ao Senhor, porque Deus ainda transforma. Uma pessoa que estava totalmente desenganado pela sociedade, vamos dizer assim, em termos de caráter, né? E Deus foi lá e resgatou, transformou, e é assim que Deus faz. Esse é o nosso objetivo aqui do programa. Amém? Vamos continuar então, né, Diácono? É isso. Eita glória! Conversa de nível elevado. Nosso Deus! Sentiu vontade de chorar já? Senti Já, duas vezes. Já, tem um negócio assim, sim. aí eu vou chorar Tá não. muito, a dimensão espiritual tá muito grande aqui, viu? Meu Deus. É forte, porque vidas serão impactadas, então é um mover espiritual tão grande aqui, Sandra, você nem noção, porque a sua dor vai ser cura para outras pessoas, isso mesmo, sabe? glória a Deus, é isso que eu desejo. Eu quero que os filhos hoje, Sim. amanhã, no Aleluia, momento que isso aqui Jesus. parecer para você aí, você peça perdão pro seu pai, para sua mãe, não fiz nada, só faça isso. Eles merecem sim esse perdão. Você não merecia o perdão de Jesus. Mas erraram comigo. Não tem problema. Não tem problema. Antônia, minha mãe, Sandra, eu falo isso hoje porque já conversamos pessoalmente, eu e ela. Na verdade, foi mais também pelas redes sociais, por chamada de vídeo. A minha mãe, muito nova, quando estava grávida de mim, pela pressão da gravidez, e minha irmã tinha acabado de nascer, ela tomou uma cartela de pílula para tentar um aborto. Nossa. Mas o Senhor Deus me segurou no útero dela porque tem uma promessa. Sim. O Senhor não permitiu que eu morresse. O tempo passa e a minha mãe me conta, a dona Sandra, que quando ela me levou no hospital, porque ela percebeu que eu tinha um sinal na testa, e até hoje eu tenho aqui, se chegar perto é perceptível, ela disse que me levou para saber, e o doutor falou para ela, me examinando, dizendo: seu filho era para ter nascido cego. Nossa. Você tentou abortar essa criança? Aí ela respondeu sim. Pois é, seu filho era para ter nascido cego. E hoje eu estou aqui vendo todos vocês. Glória a Deus. Eu poderia ter motivos para não amá-la? Todos. Para não amar meu pai? Sim. Pelas questões, decisões que eles tomaram numa fase muito jovem da vida deles. Meus pais até hoje são bem novos. Eu poderia. Mas passou Jesus na minha vida. Claro. E hoje eu tenho muito orgulho deles. Sabe, o meu pai, um homem muito trabalhador, tem própria empresa, nós dois somos muito juntos. A dona Sandra, trabalhadora demais. Então, assim, o que eles fizeram lá, ficou lá. Eles são perdoados. Um dia que eu liguei para minha mãe por chamada de vídeo para que nós tocássemos pela primeira vez nesse assunto, eu sabia só por baixo. Ela é muito sincera e disse: meu filho, mamãe vai contar tudo. Mamãe fez isso, isso, isso. Você me perdoa? Ela falou. Aí eu olhei para ela e disse: mãe, eu já te perdoei antes que a senhora me pedisse perdão. Glória a Deus.
Jesus já tinha tocado no meu coração. Assim, é uma parte da minha vida que eu acho interessante. É o coração, a capacidade que o Espírito de Deus nos dá de perdoar. Porque são decisões que tomamos, sabe, Sanders? Não é uma emoção somente. Quando você decide perdoar, e como você falou, eu decidi amar minha mãe, independente da situação que aconteceu, né? É assim. Hoje você está bem, hoje você está vivo, hoje é um servo do Senhor e muitas vidas serão impactadas, né? É realmente quando acontecem situações, problemas, situações na nossa vida, a gente quer eliminar a situação ali na hora e não pensar nas consequências que viriam. E ela, como muito jovem, talvez não pensou que ela estava querendo matar não só um menino, mas uma geração inteira. É isso que é forte. E ela se arrependeu, não é um isso que filho, é né? Só é uma geração. Né? Quando eu entendi essa questão, é muito profundo. Isso é muito forte. Profundo, muito Agora forte. A senhora tocou um negócio forte, porque não mata só uma semente. Não é uma semente. Mata uma árvore toda, né? Uma árvore toda. Né? Mas que bom que o Senhor entrou na causa, né? E resolveu tudo. Glória ao Senhor Jesus, porque Ele é bom. Né? Então, independente da situação que você está passando aí, quem está nos assistindo, saiba que o Senhor é a solução. Não deixe a tristeza, a angústia, a amargura, a raiva, o ódio dominar o teu coração. Nesta noite, nós estamos compartilhando essa trajetória de fé aqui, a história do irmão Sanderson, e sabendo que o nosso Deus é o Deus que estende a mão e vai lá, e coloca, e transforma. Então, o que é impossível para ti? Quem está nos assistindo, não há nada impossível. Quando Deus tem um propósito, quando Deus tem um plano, Ele restaura, Ele transforma, Ele muda a situação. Isso é verdade. O decreto de morte, Ele faz quebrar. Aleluia. Glória a Deus. E eu creio que Deus vai transformar a sua vida e que vai estar nos assistindo. Eu creio também. Amém? Que forte. A gente até fica meio assim, sem palavras, sabe? Só com vontade de parar e refletir. Sim. Na grandeza de um Deus que esconde projetos. Sabe? Eu mando mensagem para minha mãe e falo: mãe, a senhora gerou um filho para a glória de Deus que tem mudado a vida de outros filhos. Sim. Pela palavra, Pela óbvio. palavra. E eu fico muito feliz, eu estou sentindo Jesus aqui, eu estou sentindo a graça de Deus. Glória a Deus. Eu sinto a presença do Espírito Santo enquanto falo, porque eu quero dizer para você, independente do que te fizeram, independente de como foi criação, separação dos teus pais, Deus tem um projeto na sua vida. E você é o instrumento de Deus que vai quebrar esse ciclo geracional. Porque na cruz, Jesus já quebrou todas as maldições. E não há condenação para aqueles que estão em Cristo. A expressão Cristo aqui é aquele que é todo-poderoso para mudar a minha vida. Então, é muito lindo. Lindo mesmo. Lindo, sabe? É lindo demais. Inclusive, depois que eu voltar de viagem, eu vou lá com minha mãe, a Sandra, tomar uma sopinha com ela, Glória comer a alguma Deus. coisa. E é maravilhoso. E com quantos anos veio essa questão dessa transformação, reconhecimento, assim, que você precisava mudar, que você precisava de Jesus, que sua mãe, né, estava certa naquele ensino, que você estava realmente indo por um caminho errado? Que momento ali a venda dos seus olhos caiu? Mesmo vivendo num ambiente cristão, com a irmã França, como eu disse, eu tinha uma vivência de desobediência. Porém, eu fazia tudo isso sem ela ver. Dentro de casa, eu era uma pessoa, na rua, eu era totalmente outro comportamento. Exatamente com os meus 14 anos, começou a ter essa mudança. Com 14. Jesus começou a soprar no meu coração. Foi de uma viagem que eu voltei de Candeias, e muito triste por tudo que eu estava fazendo, cometendo, sabe? Estava cansado de ser mais um na escola. Só que eu tinha algo interessante. Eu já tinha influência. Eu percebia que eu influenciava. Nossa, legal. Um exemplo, eu quero fazer isso na escola, e todo mundo ia comigo. Eu percebia que eu tinha uma desenvoltura em algumas coisas. E você já falava bem assim? Meu pai, ele me disse,
E eu até lembro disso, pescando com ele, que eu falava demais. Tipo assim, sim. extremamente comunicativo. Nossa. Eu entrevistava as pessoas, eu conversava com as pessoas, e ele falava, meu filho, você fala muito. Uma vez ele quase me bateu pescando, porque diz a lenda que para pescar tem que manter o silêncio. E para mim silêncio às vezes é chato, e eu queria conversar com ele. Oh, meu Deus. E menino, tu fala demais. Então a comunicação, ela meio que naturalmente sempre foi revelada assim na minha vida. E foi quando em um culto eu ouvi a pregadora falar que Jesus me amava. Eu estava na última cadeira. Tinha reprovado já há alguns anos na escola e eu não tinha esperança de futuro. Eu não tinha esperança de futuro. Você vai reprovar entre 3, 4 anos, que esperança você vai ter? Nossa. Eu lembro que eu ia para a escola só para jogar bola e quando eu entrava na sala eu era expulso da sala porque o meu comportamento não era de uma pessoa certa. Eu acho interessante que no meio disso tudo eu tinha uma crise existencial dentro de mim muito grande. Parecia que a vontade de viver ela não tinha sentido. Porque eu achava que eu não tinha sentido. Que eu só funcionava como uma figura que fazia as pessoas rirem, porque minha personalidade eu sou um pouquinho engraçado. E acabava que achando que somente isso. E com essa vivência de pecado muito cedo, eu cresci assim no meio de muitos homens, bandidos, traficantes. E eles não me ofereciam, porque minha mãe passava sempre para ir para o culto e pregava para eles. Então eles falavam, não dá droga pro menor porque a mãe dele é crente. Por isso que a minha gratidão ela é muito elevada. Glória a Deus. E eles não sabiam muito o que eu fazia, porque era muito escondido. Mas quando eu ia para alguns lugares mais distantes, então eu cometia mais delitos ainda. E esse coração aqui não funcionava, no sentido de que eu tinha esperança que eu seria alguém. A senhora acha que até hoje eu não estou dentro do quarto ou do hotel ou algum lugar? E às vezes eu chego e falo, meu Deus, o que está acontecendo? Porque sempre quando eu termino de ministrar, os jovens gostam de tirar foto. E é muita foto, viu? Eu fico cansado, mas eu amo atendê-los. Foto daqui, foto de lá. Aí Deus fala assim, lembra? Quando você estava sentado na beira da rua, chorando, perguntando para mim se eu existia. E se eu tinha algum projeto na sua vida? Você lembra disso? Eu me lembro de quantas vezes eu, em crise existencial assim, batendo dentro de mim, sem esperança de nada. Eu era um péssimo aluno, tinha dificuldade de aprender, de tudo. E às vezes Deus fala, lembra? Hoje eu sou professor de teologia básica, eu dou aula na ETAD. Inclusive eu não estou dando aula esses dias, mas possivelmente volto para a sala de aula. E às vezes eu estou lá e Deus fala, lembra, garoto? Você perguntou para mim se eu existia. Eu sou o que sou. E eu vou existir na sua vida. Glória a Deus. E aí, a partir dos 14 anos, depois desse culto, eu sem esperança de vida, mesmo nasci no lar evangélico, eu ia para os cultos, forçado, mas não era convertido. Aí Jesus me pegou naquele culto. E dentro da sua casa, a sua mãe, França, ela fazia com o doméstico, Sim. ela tinha reuniões, tinha aquele ritual de orar antes de se alimentar, essa questão tudo. Quem tem uma mulher do coque, quem tem uma irmã do círculo de oração dentro de casa, ele não escapa. A imagem que eu tenho dela é cantando os hinos da harpa e orando. E para mim as orações mais lindas são a da minha mãe. As orações mais lindas são da minha mãe. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu sou curioso. E ela orava alto, e ela ora. Às vezes, e ela chora, fala em línguas. E eu botava a minha... Até hoje, eu coloco a minha orelha bem pertinho da porta. E ela fala assim, Deus, vai orando pelos filhos dela e fala, Senhor, abençoe o Sanderson, pregador da tua palavra. Então, assim, a vivência lá dentro era muito forte. O capeta não aguenta esse trem, não. Não. A mulher de Deus daquela... Minha mãe é daquelas que marcha no espírito. Sim. Entrega a profecia, uma mulher bíblica, viu? Nada de bagunça, uma mulher regrada. E o que eu acho mais poderoso é de que hoje eu tenho um pouquinho de conhecimento. Não é muito, meus irmãos, não é muito. É básico, mas já serve para ajudar as pessoas. Claro. Mas eu não conheço Deus como ela conhece. Ela às vezes fala assim para mim, meu filho, mamãe não estudou, mamãe queria ter feito isso e aquilo, ela fala pra mim. Eu falo, mãe, eu conheço muita coisa aí da Bíblia, aí da teologia e tal, mas a senhora conhece Deus de uma forma que eu ainda não conheço.
Então as mamães aí do fogo, da oração, continue em nome de Jesus, porque o mesmo Deus que me alcançou vai alcançar teu filho. É verdade. Vai mudar a história glória. da sua casa. E muda mesmo. Muda. A senhora é uma irmã de oração. Aqui tem uma irmã de oração. Uma mãe que ora. Tem. Ela, além de ela arranjar confusão com o inferno, ela também invoca o trono de Deus a seu favor. Desse jeito. Eu vivi também nessa questão, né? Antônio, tem gente chorando aí nos bastidores. Meu Deus. Olha, nós vai E chorar eu tô junto comigo. aguentando aqui. Aleluia. Como é bom ter uma mãe de oração. Eu também Deus. estou de pé por conta das orações da minha mãe. E eu quero aproveitar a oportunidade, né, e agradecer a ela. Obrigado, mãe. Assim como o Sanderson agradeceu a mãe dele por não ter desistido, eu agradeço a senhora também por não ter desistido da minha vida, das minhas irmãs. Louvo a Deus pela sua vida, porque mesmo na sua limitação, a senhora não deixava de participar dos cultos, a senhora não deixava de nos levar para os cultos, para todas as reuniões na igreja que tinha, a senhora estava lá, né, presente. Não tinha desculpa, sabe, Sanderson? Não tinha Que coisa desculpa. linda. Ah, porque filho... Ah, não vou porque o meu filho faz bagunça. Não, minha mãe sempre nos levou para todos os eventos. Eu sou apaixonada de estar na casa do Senhor. E assim, ela é totalmente, né, a razão disso tudo. Ela aflorou isso dentro do nosso coração, sabe? Esse amor por estar na obra, esse amor de estar na casa do Senhor, esse amor por Jesus Cristo. Meu Deus. Ela foi o motivo de nós continuarmos até hoje. Eu posso fazer o mesmo agora para minha mãe? Claro! Mãe, Maria Francineide, eu quero te agradecer publicamente. Eu sempre falo da senhora, porque foi através da senhora que eu conheci Jesus. Às vezes a senhora queixa, né, do que não estudou, de que poderia ter feito algumas coisas, mas o seu ministério foi cuidar da gente. Eu e todos os outros filhos somos gratos por sua vida, por sua existência. Eu não vou esquecer de quando eu não tinha dinheiro para comprar calça social e a senhora pegava fiado. Quantas vezes? Para que eu não ficasse sem roupa. Quantas vezes eu preguei só com um terno que era o único que eu tinha. Nós não tínhamos como comprar porque terno é caro na época. E a senhora orava tanto que as pessoas iam na porta da minha casa dizer: Deus mandou eu trazer esse terno. Aleluia, Jesus. Te agradeço por ter me suportado naquela fase da rebeldia. E das vezes que eu fui setado pelo diabo, a senhora não desistiu de mim. A senhora foi minha melhor amiga. A senhora me deu tudo que um filho poderia ter, Jesus. Obrigado por cada café feito, pela roupa que a senhora lavou essa semana para que eu viajasse quinta, para que eu andasse nos outros dias, para que eu andasse sábado. A senhora sempre cuida de mim. Eu só tenho que te agradecer por confiar também em mim. Obrigado, te amo e vamos juntos. E dona Sandra, mamãe, como eu já disse outras vezes, eu já te perdoei. Eu te amo muito. A senhora é minha vida, não tenha dúvidas disso. E juntos nós ainda vamos fazer muitas coisas boas. Obrigado, mãe. Obrigado por ter sido mulher para reconhecer, mas também mulher para reconstruir. A sua história de restauração, quem você é hoje, pelas decisões que você decidiu mudar. Você é uma mulher de respeito, você é admirável. Te amo. Não tenho o que falar, né? Vamos para o intervalo rapidinho. Podcast Você Crer? Oferecimento Telemídia Publicidade, ArtTransfer Personalizados, Sou Bela Estética e Cabelo, Ministério Pentecostal Nova Esperança, Deusa Confecções. Voltamos, gente. Impactados estamos aqui, sabe? Estamos contendo as lágrimas para poder prosseguir a entrevista, porque tá sendo muito forte. Você tá sentindo aí?
o que nós estamos sentindo aqui é muito forte, né? Espero que você receba essa presença aí de Deus na sua casa também, tá bom? Já compartilha, não deixe de compartilhar, se inscrever no canal, tá? Siga a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, Facebook, TikTok, né? E YouTube. Então, assim, não deixe de seguir as nossas redes sociais. Você vai estar abençoando o programa também. E como falei, se você deseja ser um mantenedor do nosso programa, vai aparecer na tela aí o código QR Code e também o nosso WhatsApp. Você pode estar entrando em contato com a gente também, tá bom? Sempre bem-vindo. Se você deseja que sua marca apareça aqui durante as entrevistas, entre em contato com a gente, tá bom? Nós ficaremos muito felizes de ter você aqui com a gente, ok? Deus abençoe a cada um de vocês que estão nos assistindo. Deus abençoe a cada um dos nossos patrocinadores, tá bom? Nós temos orado pela vida de vocês e creio que Deus vai abençoar mais e mais. Vamos voltar, né, bate-papo. Estamos aqui, maravilha. Vamos continuar falando das maravilhas do Senhor. Ele é bom. Né? Como eu fico feliz, sabe, Sanderson, de que ver o Senhor ainda levantando jovens como você, porque o inimigo, ele quer acabar com a vida dos jovens, com os sonhos dos jovens. Ele quer realmente jogar os jovens na sarjeta para não ser alguém usado por Deus, porque quando é alguém escolhido, né, quando é alguém chamado para o ministério, você vira uma bomba na terra, né? Eu creio assim, uma bomba na terra que vai impactar muitas pessoas, né? Então, o inimigo, ele não quer que isso aconteça, por isso tem muitos jovens tirando a vida, por isso tem muitos jovens depressivos, viciados, sem esperanças, então jovens tão cedo, sabe? Sem sonho, sem plano, não, perderam, parece que a esperança de um mundo melhor, né? Parece que a pessoa não tem mais expectativa de nada, mas o Senhor é a nossa esperança, é isso que nos faz ficar de pé. Ele é a nossa esperança, né? E o nosso foco, o nosso alvo é esperar a vinda dele. Em determinado momento que possamos estar prontos. Esse é o nosso sonho. O nosso maior sonho como cristãos é esperar a volta do Senhor. Muito forte. Forte demais. O diabo, ele não sabe do futuro, mas me parece que ele sabe quando alguém é escolhido. Sabe. Você percebe isso? Sabe, Moisés, ele percebe. Moisés mal nasceu e as crianças tinham que ser mortas. Sim. A partir daí você tem muitas compreensões. Por causa disso que nós temos que ser contra o aborto também. Claro. Porque às vezes uma vida que está ali para ser ceifada é uma vida que vai tirar das mãos de Satanás muitas outras vidas. E ele sabendo disso, ele quer investir pesado para que os jovens se frustrem. Mas como eu disse, Jesus passou na minha Nazaré e vai passar na vida de muita gente aqui. Com certeza. Na sua vida, porque ele tem um projeto. Amém. E na sua vida profissional, né? Você hoje dedica-se totalmente ao reino ou você tem uma carreira já, faz faculdade? Conta para nós. Eu estou bacharelando em teologia pela FABAD. Sim. E cursando também gestão pública pela UNOPA. A área que eu sou mais relacionado é a questão pública, política. Até um certo mês eu estava trabalhando em um determinado gabinete como assessor parlamentar. Sim. Precisei sair, eu ia assumir outra vaga em outro lugar, porém a demanda do meu ministério cresceu de uma forma que eu não esperava. Eu tive que tomar uma decisão. Se eu ia integralmente atender o ministério ou trabalhar. Porque como as viagens são longas, e eu moro no penúltimo estado do Brasil, fica difícil voo, fica difícil muitas coisas e sempre as demandas de dia são maiores. E aí eu tomei essa decisão. Porém, eu continuo estudando e pregando. Hoje essa é a questão. Que foi na minha vida uma situação complicada. Saber diferenciar vida profissional e ministério. Porque às vezes eu não fazia nenhum nem o outro porque ficava em dúvida do que eu tinha que fazer. Sim. Que foi uma fase de imaturidade, que inclusive me faltou muita gente madura para me direcionar. Aí hoje tem uns bonitinhos que talvez vão assistir isso aqui, que eles gostam de dizer que a gente não gosta de trabalhar. Eu vou usar a expressão que eles usam, que é o vagabundo, é o não sei o quê, que eles gostam de comentar sobre isso, mas eles gostariam de estar onde eu estou. A verdade é que as pessoas, elas gostam de criticar a gente, falar da gente, sem conhecer a verdade da gente, a história da gente.
Então, sempre foi uma coisa muito difícil que eu não conseguia administrar, ministério e trabalho. E às vezes eu ia para um e não cumpria o outro, às vezes eu não cumpria esse e virou uma bagunça, ao ponto que isso me gerou até problemas emocionais, inclusive. Nossa. Porque eu recebi muita profetada, era muito imaturo, não sabia como lidar, pensei que ia acontecer tudo no meu tempo, que eu ia começar a pregar da noite pro dia, que ia voar nas asas do Espírito. Só que chega o tempo em que a consciência é amadurecida e você compreende que o ministério é tempo, é maturidade, demanda uma questão maior. Eu aconselho aqui os jovens, você não vai largar tudo para ser pregador e nem cantor. Deus não chama ninguém, Deus sabe, que não esteja ocupado. Deus chama a gente que está ocupada. Você percebe na Bíblia que quem ele chamou estava ocupado. Pedro estava pescando. Então eu não abri mão de tudo, eu não tinha nada e virei pregador. Eu tenho várias portas de trabalho em Porto Velho, na área pública e em outras áreas, mas eu abri mão no momento para poder exercer integralmente o ministério com mais excelência. Então você não vai abrir mão do que você não tem, você abre mão do que tem para viver o que Deus te chamou. E isso é realmente um verdadeiro chamado. É um verdadeiro chamado, porque chamada está dizendo tudo. Chamado, você não se chama, Deus te chamou. E tem muitas pessoas que eu já ouvi falar que ela tinha uma carreira profissional, já exercia aquela carreira, mas o Senhor chamou e ela abriu mão. Né? Tinha tudo para seguir naquilo lá. Mas quando o Senhor chama, você não pode negar. Eu deixo declarado para a senhora que eu tenho portas de trabalho com salário bom. Que é só eu ligar e falar, estou de volta. Isso é ministério, é poder abrir mão. Eu não tenho nada. Aí, eu vou virar pregador. Você vai passar fome. Com certeza. Porque isso não é da noite pro dia. E outra, não largue seus estudos. Deus disse que ia te soprar o teu nome. Falou? Foi. Mas quando ele disse isso aí, é que ele ia soprar o teu nome nos 4 cantos da tua congregação, para tu trabalhar lá para Jesus, para tua família. Muito bem. Por favor, pelo amor de Deus, não caia na lábia das profecias não, irmão. Você não vai crescer da noite pro dia. O ministério demanda tempo, tá? Jovem, vai estudar, vai se formar, vai criar sua família, vai trabalhar, porque nem todo mundo nasceu para o ministério. Eu sei que eu nasci com uma vocação. Por que eu sei disso? Porque morando no penúltimo estado do Brasil, andar como eu estou andando para a glória de Deus pregando, isso não é outra coisa se não for a mão de Deus. Com certeza. Isso aqui vai dar um corte bacana. Vai porque já deixo declarado aos jovens que me ouvem aqui. Como é que eu descubro meu chamado? Trabalhando para Jesus, sendo uma bênção na sua casa também, na sua congregação, mas você precisa estudar e trabalhar. Vai arrumar um trabalho, porque você não tem como viver o que eu estou vivendo da noite para o dia. Eu estou há 9 anos e foi agora que nasceu a oportunidade de integralmente assumir o ministério da pregação, que nós usamos a expressão itinerante, mas é o ministério do evangelista, porque Deus cuida de mim. Não tem como fazer comparação. Você tem sua história, eu tenho a minha, você tem sua chamada, eu tenho a minha. O que eu preciso declarar para quem me ouve, que não é nada da noite para o dia. Demanda tempo e sofrimento. E demanda história também. Porque ninguém cai de paraquedas. Então, em nome de Jesus, cuidado com isso. É verdade. Como você vai assumir um propósito, um chamado, sem ter experiências? Você vai cair, né, no conto da carochinha lá. Mas isso aconteceu comigo. Aconteceu? Aconteceu comigo porque eu não sabia conciliar ministério e trabalho. Então, eu não fazia nenhum nem o outro certo. Eu tive que aguentar quem? Os críticos. E eles estão certos, a boa parte. Tem gente que só fala, ele só quer saber de ministério, não quer saber de vida profissional, e às vezes não sabe as portas que eu tenho. É até bom esse podcast, sabia? Eu tenho várias portas de trabalho em várias áreas. Eu tenho o que o mercado de trabalho gosta, comunicação. Com certeza. Mas eu estou abrindo mão de sonhos pessoais para ver uma chamada. O que eu deixo declarado aqui para os meus jovens queridos, tenham paciência. Vão formar, vão estudar, vão trabalhar, mas não deixe de servir a Jesus nem de exercer o ministério. Mas não caia no canto do sereio ministerial. E não ande com ansiedade ministerial. Não é da noite para o dia. Eu preciso falar isso para vocês, declarando de que se vocês tomarem decisões precipitadas, vocês vão cair de uma forma tão trágica que às vezes não vão se levantar mais. Estou dizendo isso porque eu comecei cedo. Sim, e eu também tenho tantas experiências, né? Como nasci também no Evangelho, ver jovens da minha época que eram líderes abençoados que hoje não estão mais na presença, porque não alicerçaram bem a sua raiz, sabe? E é triste, eu fico com meu coração despedaçado quando eu vejo,
sabe? E intercedo pela vida deles que eles voltem. Muitas pessoas da sua geração talentosas estão Muitos, caídas, não estão muitos. no meio do caminho? Sim. Uns abraçaram o ministério com extremismo Sim. e esqueceram da família e da vida profissional. Isso mesmo. Outros não abraçaram o ministério nem Jesus e foram só para uma vida secular, e aqui os levou também a um extremo. Certo? Certo. Hoje, eu influencio os jovens a terem uma vida digna, moralmente, na sociedade, em que sejam respeitados segundo a vida que estão levando. Ministério, ele ilude, tá? Eu fui iludido, já. Eu era aquele cara muito ansioso. Eu já até parei uma vez de estudar para atender a agenda, viajar. Nossa. Então, por um ponto, os críticos estavam certos. Mas por que nunca me aconselharam? Porque é mais fácil bater em alguém que tem talento do que ajeitar ele, organizar ele para que ele seja uma bênção para a glória de Deus. Sim. Então, em nome de Jesus, cuidado. Quando Deus fala que vai te levantar, não significa que amanhã você já vai estar pregando no Brasil. Desse jeito. Porque antes de Deus te levar nos púlpitos, bíblico, ele vai te honrar na tua igreja local. As pessoas não pensam, analisam as histórias da Bíblia. Davi é um exemplo, né? Ele foi ungido com 17, mas com quantos anos ele 30. foi? Ele assume o reinado possivelmente com 30 anos. Sim. Então, as pessoas pensam que é do dia para noite. Deus dá prelúdios e sinais do teu ministério, mas isso não significa que ele já vai começar a fazer. Isso mesmo. Ele vai preparar você. Eu digo para os jovens, hoje eu tenho demanda de ministério, agendas. Esse final de semana eu estou em uma cidade, eu tenho festas aqui no estado para ministrar, sul do Brasil. Só que bom que eu fico feliz pela essa sua maturidade, porque hoje realmente a gente vê o contrário. Eles se dedicam tanto, esquecem de família, esquecem de estudar, esquecem de tudo, e aí às vezes casa novo, e aí tem filhos novos, aí não cuida da família, não cuida dos filhos, e aí acaba tudo. Acaba tudo. Inclusive, eu não vou falar isso aí porque é muito pesado, eu vou até mudar aqui o que eu ia falar, mas acabou de tocar num assunto. O ministério, Deus cuida. Deus levanta pessoas para cuidar de você, e eu sou prova real disso. Mas você precisa estudar para ter profissão. Claro. Que eu estou fazendo. Eu estou estudando. Eu estou estudando. Porque se chegar um tempo que Deus falar agora, você vai pastorear uma igreja. E eu não sei como é que vai ser amanhã. Jovem, estuda. Glória a Deus. Se capacite academicamente. E não deixe de servir a Jesus. Porque se for para Deus fazer alguma coisa na sua vida, Ele vai fazer com você pronto. Com certeza. Com oportunidades certas para pessoas certas. Não pense que ministério é da noite para o dia. E se você, eu vou viver dentro da obra de Deus, você vai passar muita fome. E talvez vai perder a sua família. Escute um menino de 23 anos, que começou com 15, que tomou decisões erradas em relação ao ministério, me embolei entre vida profissional, entre ministério. Hoje eu já estou reorganizado. Hoje estou, graças a Deus, com a mente no lugar. Mas eu sofri muito para aprender. Mas quando eu digo muito é que eu sofri até demais. Então não cometa esse erro. Em nome de Jesus, façam com decência e espere o tempo de Deus, que o tempo de Deus é melhor do que o seu. É verdade, com certeza. E para a gente ir para a finalização, eu fiquei feliz de ter assistido aquele. Eu te conheci assim, né? Vamos dizer, a gente se conhece desde muito tempo, né? A sua família, né? Eu conheço a sua família e não lembro de você, não lembro de você. E a gente congregou, assim, eu nasci ali na Zona Leste, né? Na congregação Tiradentes não, Tancredo Neves 1, setor 20, né? Na época era setor 6. Meu Deus, É muita história. É muita história, é muita né? História. Então, assim, o Jussi, né? A Célia, foram pessoas que fizeram parte mesmo da minha época de jovem, né? Jovenzinho, né? Não sou velha não, viu? Sou jovenzinho. Então, como é bom, né? A gente relembrar tudo isso e saber como Deus tem te levantado. Glória né? a Deus. Quero mandar um abraço também para minha amiga Patrícia, né? Que foi o qual indicou, né? O Sanderson. A gente trabalha junto e ela falou de você, falou daquele vídeo, né? Que tá tendo uma repercussão muito grande. No Brasil tá viralizado, todo. né? Com o pastor Marco Feliciano. Então, assim, eu fiquei muito glória. feliz por essa oportunidade de saber que realmente você teve inspirações para continuar, né? O seu ministério, né? E que Deus continue te levantando cada vez mais. Mas para finalizar, eu quero saber quais os seus planos, seus sonhos para o futuro, o que você almeja aqui na Terra, né? Porque os sonhos espirituais a gente sabe que é morar no céu. Mas o que você almeja ainda nessa Terra? Muito bom. Como em um podcast não tem como falar sobre tudo,
mas o que é falado já é necessário para quem vai ouvir. É o que você possa compartilhar, né? E a gente não tem tempo para passar dias aqui, porque é demanda. Ah, não, a vontade é de passar muito legal, tempo, hein? Conversar é bom, mas eu desejo, em relação à família, a construir uma família, Sim. a casar. Meu maior sonho é casar e ter a minha família. Glória a Deus. No momento estou solteiro, mas creio que brevemente Deus já preparou tudo. Em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Então, construir uma família é meu objetivo. As minhas formações acadêmicas, que eu não quero fazer só uma faculdade, é a área que eu exerço, que é professor, palestra, seminário, teologia, que é a área que eu já estou relacionado. A área pública, que é uma possibilidade que pode ser descartada ou não, mas crescer profissionalmente também, enquanto que ministro, enquanto que estou dando palestra, andando por aí, me capacitando também na vida profissional, mesmo que não seja tão fácil. E esse é meu objetivo. Meus objetivos estão centrados em construir família, formação e exercer meu ministério com excelência e crescer cada vez mais na pregação da palavra, não na demanda de agenda, mas na comunhão, na espiritualidade, ao ponto de que, independente do lugar em que eu for pregar, com gente, ou com muito, ou com pouco, ou com menos, o Senhor se manifeste com uma palavra para os corações. Então, eu me baseio aqui. Os meus sonhos, as minhas tendências ou ambição, que todo mundo tem um pingo, é agradar a Deus e ser uma bênção nas mãos de Jesus para essa geração. Glória e dizer a eles que Jesus já perdoou os teus pecados e que é possível você levantar novamente. Eu caí, era pregador, eu cantava, eu caí também, eu estou ferido. Eu tenho 23 anos hoje, mas eu também já passei pela queda e sendo crente, eu sei que não é fácil. Ela foi difícil porque ela marcou muito, inclusive muitas pessoas se levantam para aproveitar desse momento. Claro. Mas eu quero dizer para você, maior do que a queda é o arrependimento. E maior do que o arrependimento é o que Deus vai fazer na sua vida. Então levanta, dá tempo, Deus te abençoe. Glória a Deus. Tô muito feliz, viu? Eita, glória. Eu tô muito feliz com a sua Deu presença, tudo certo. com tanta história, né? Glória a Deus. Um garoto, como você fala, tão menino e já com tanta experiência, com tanta bagagem, isso é maravilhoso. Amém. E assim, um dos sonhos que você colocou, que muitos hoje fogem, é construir uma família. Isso é muito lindo, né? Da sua parte, você colocar isso como prioridade, porque hoje a meta dos jovens é galgar só coisas financeiras, profissionais, e o último lugar, né, é a família, né? Então, assim, isso é maravilhoso, né? Esse desejo seu e que Deus possa realizar. Amém. Em nome de Jesus, viu? Amém. E que Ele possa continuar te usando, né? Que Ele possa continuar te levantando, que você possa alcançar realmente esses projetos, esses objetivos, esse sonho, em nome de Jesus, e que você continue nessa humildade, nessa fidelidade com o Senhor. Amém. Eu só tenho que agradecer. Deus abençoe você que está na sua casa. Aproveito para mandar um beijo ao coração do meu pai, Pedro Maia, por ser esse pai maravilhoso que tem representado e me dado forças no ministério. E a minha família, que segundo as decisões que tomo, eles respeitam todas elas e apoiam o meu ministério. Amém. De uma forma incrível. E a irmã Antônia, todos estão aqui, Deus abençoe. Amém. Eu espero próximos encontros. Amém. Porque aqui ficou só a parte A. Falta a parte B. Tem muita coisa ainda, não tem, Santos? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ó, Deus abençoe a cada um de vocês. Nós nos encontramos no próximo episódio, se assim o nosso Senhor permitir. Você crê? Deus abençoe. Podcast Você Crer? Oferecimento Telemídia Publicidade. ArtTransfer Personalizados. Sou Bela Estética e Cabelo. Ministério Pentecostal Nova Esperança. Deusa Confecções.